Bom dia, boa tarde, boa noite, queridos ouvintes. Eu sou a Pietra Meneghini de Carvalho. E eu sou Lucila Bergman Toledo. Somos estudantes de Biociências da USP e damos início ao nosso episódio de hoje. O retrato da amnésia anterógrada no filme Como Não Esquecer Essa Garota. Você já ouviu falar da condição médica chamada amnésia anterógrada? Trata-se de um problema relacionado à consolidação da memória recente, tornando impossível a consolidação a curto prazo para longo prazo. Vale lembrar que a proporção mais importante do cérebro nesse processo de consolidação é o hipocampo. Bom, agora vamos olhar um pouco para o filme Como Não Esquecer Essa Garota. Lançado em 2013, é centrado na vida de Gus, um homem que sofreu um aneurisma que gerou uma ruptura no hipocampo e tem perda de memória recente. Ele perdeu a capacidade de formar memórias de longo prazo. Ao dormir, ele esquece de tudo o que aconteceu no dia anterior, lembrando-se apenas das coisas importantes diante do aneurisma, como amigos, interesses, etc. Gus conhece Molly, uma garçonete que sonha em ter uma floricultura. O romance é centrado na relação entre eles. Ele precisa não esquecer dela após a conhecer pela primeira vez, contar a ela que sofre de perda de memória e lidar com as dificuldades envolvidas. No filme, podemos ver que todos os dias ele acorda e tem que aprender que está em Nova Orleans e não em Los Angeles, onde ele morava antes de ter o aneurisma. Ele se mudou para ficar mais próximo da família e dos amigos. Imagina, acordar e não saber onde você está, não reconhecer o seu apartamento e não se lembrar de nada dos dias anteriores. E o filme mostra bem isso, tanto que logo na primeira cena já mostra que ao lado de sua cama há uma pasta em que está escrito "Leia-me toda manhã", que contém as informações sobre o aneurisma, sua perda de memória e estratégias que ele e sua irmã pensaram desde então para que ele possa enfrentar o dia a dia. Outra estratégia muito legal é que ao longo do dia ele grava todas as observações, novas coisas que faz e aprende numa caneta que tem um gravador. E toda noite conecta a caneta ao seu computador e coloca num programa que transcreve para deixar registrado e automaticamente adicionar à lista de tarefas do dia seguinte encontros que marcou, por exemplo. Essa caneta acaba sendo bem importante para a trama do filme. Uma coisa interessante também é a sua vizinha de cima, Bernadette. Apresenta-se toda vez que o vê, porque já sabe que ele não se lembrará de conhecê-la. E o seu filho sempre lhe diz que ele deve $5. Outra coisa é o divórcio do melhor amigo, que se divorciou há mais de um ano e Gus esquece. Todas as vezes ele fica surpreso e até adiciona nas suas anotações. E fica bem claro isso no filme também. Sua capacidade de aprender não está comprometida. Ele apenas esquece tudo ao dormir. Sua capacidade cognitiva e suas lembranças de seus estudos anteriores ao aneurisma também estão intactas. Ele estuda cosmologia, trabalhava em um grande telescópio e estudava estrelas e galáxias. Após o acidente, ele passa a trabalhar numa joalheria, pois já conhece os donos, que eram vizinhos de seus pais. Agora que você já entendeu como o filme aborda este assunto, vamos passar para uma explicação mais científica e ver se ele trata da memória de uma forma similar com o que a ciência fala. Para isso, vamos usar a base do artigo Short Term Memory Impairment, que trata do funcionamento da memória de curto prazo. E por acaso você já pensou como a memória funciona? Onde ela está guardada? Como conseguimos lembrar de coisas que aconteceram há tantos anos, mas às vezes esquecemos onde acabamos de colocar a chave de casa? Para começarmos a entender isso, vamos usar o modelo espacial criado por Atkinson e Shiffrin para dividir a memória em 3 tipos: a memória operacional, a memória de curto prazo e a memória de longo prazo. A memória operacional é aquela que guarda informações por poucos segundos, o suficiente para a gente poder raciocinar o que acabou de ler ou, por exemplo, escutar esse podcast. Provavelmente você não se lembra de todas as palavras que a gente falou, mas usou a memória operacional para juntar a ideia que a gente apresentou aqui. Essa memória funciona como um rascunho, que logo é descartado se não for importante. É interessante saber também que essa memória está diretamente ligada aos sentidos áreas do cérebro que processamos os estímulos sensoriais, como córtex visual, auditivo e olfativo. Agora passando para a memória de curto prazo. Ela que retém as informações mais importantes e permite a manipulação do que foi guardado, como, por exemplo, fazer uma conta de cabeça. Para isso acontecer, outras áreas do cérebro são usadas, como os lóbulos frontais, que ajudam a organizar, comparar e tomar decisões com base nas informações. Só que esse tipo de memória tem limitações temporais e quantitativas.
Quem realmente guarda a informação, tipo lembrar por semanas, anos ou a vida inteira, é a memória de longo prazo. Ela sim tem a capacidade quase ilimitada de guardar tantos fatos e experiências pessoais. É formando redes neurais que podem ser reativadas quando precisamos. E é aí que entra a parte fundamental do nosso cérebro, o hipocampo. Ele não é um local onde a memória fica armazenada para sempre, mas é essencial para transformar a memória de curto prazo em memória de longo prazo. Quando o hipocampo funciona bem, ele organiza e distribui essas memórias para outras partes do cérebro, como o córtex temporal, onde ficam guardadas por mais tempo. Mas, se o hipocampo sofre algum dano, como no caso do aneurisma de Gus, a pessoa pode parar de formar novas memórias de longo prazo. Ela até lembra do passado, mas não consegue registrar mais o presente. Isso acontece porque a informação entra no sistema, mas ela não é consolidada, ou seja, não é transformada em memória de longo prazo. E é exatamente isso que acontece com o Gus. Depois do aneurisma, ele teve o hipocampo destruído e não consegue formar novas memórias de longo prazo, o que é caracterizado como uma memória anterógrada, quando o paciente se lembra apenas do que aconteceu antes do acidente. E mesmo com as gravações que ele faz e todo o esquema que ele montou com a irmã para continuar vivendo normalmente, a gente percebe que é realmente muito complicado a vida de uma pessoa que não possui mais a capacidade de formar novas memórias. E a partir do que vimos no filme e na explicação científica, fica claro que a memória não é um processo simples. Quando há danos em estruturas como o hipocampo, o impacto na formação de novas memórias pode ser devastador. Mas além das lesões físicas, como o aneurisma, existem outras condições que também podem comprometer a memória. O artigo que usamos como base destaca outras causas para a perda de memória. Doenças neurodegenerativas, como Alzheimer, demência e doença de Huntington, afetam diretamente as estruturas cerebrais responsáveis pela consolidação e recuperação da memória, comprometendo assim a capacidade de lembrar de informações recentes e antigas. Pois é, mas além dessas doenças, o abuso de substâncias como álcool e narcóticos é bastante prejudicial. O consumo crônico pode levar à degeneração de áreas cerebrais importantes, prejudicando tanto a memória de curto quanto a de longo prazo. A síndrome de Korsakoff, por exemplo, é um transtorno neurológico grave e geralmente associado ao alcoolismo e à deficiência de vitamina B1, causando amnésia profunda. A depressão também pode afetar a memória. Pacientes deprimidos frequentemente relatam dificuldades para se concentrar e lembrar de eventos recentes, o que está relacionado à menor atividade em regiões do cérebro responsáveis pela memória, como o córtex pré-frontal e o próprio hipocampo. E outro fator importante são os medicamentos, como os benzodiazepínicos. O uso prolongado desses medicamentos, os quais são receitados para ansiedade e insônia, podem afetar negativamente a memória, principalmente em idosos. Portanto, a perda de memória pode ter diversas causas. O filme mostra uma consequência direta e imediata, mas na vida real, o problema fisiológico pode estar relacionado a diversos fatores e se desenvolve de maneira gradual. E com isso a gente encerra a nossa discussão de hoje. Esperamos que o episódio tenha ajudado você a entender melhor como a memória funciona e o que pode afetá-la. Obrigada por nos ouvir e até o próximo episódio.